Renato Amoedo, mais conhecido como 38. Para alguns, é conhecido como louco, por suas falas absurdas na internet. Não é? Não é essa porra, hein? É isso ou não é? Você prefere estuprar seu filho ou do vizinho, não é isso? Eu tive uma conversa com o Miguel Milhão, um magnata milionário lá de Portugal. O cara falou assim: as pessoas viviam muito melhor hoje do que em 71. Eu digo, Miguel, magnata, a maioria das famílias em 71 era de bastardos ou era família estruturada? Hoje em dia, a maioria das famílias tem pai e mãe dentro de casa ou é de bastardos e alienação parental? Hein? Se eu preferia ter o dobro do dinheiro ou pai e mãe dentro de uma família estruturada? Você preferia ter o dobro do dinheiro e ser criado por uma mãe puta e não conhecer seu pai? Hein? Não, eu? Sim. Não, eu não. Eu preferia menos dinheiro e ter uma família estruturada, não é isso ou não? Hein? Para outros, um gênio à frente do seu tempo, com suas falas anti-Estado e pró-Bitcoin e outras criptomoedas descentralizadas. Que eu te perguntei por que tu acredita tanto no Bitcoin. Porque não há alternativa. Não existe alternativa. Os estados, eles são entidades satânicas. O diabo ofereceu a Jesus os principados e as potestades, que são os governos. Jesus disse que isso não era do diabo. É que não é só isso, né? São coisas piores do que isso. A nossa Constituição, por exemplo, ela é baseada em a sociedade inteira, inclusive a propriedade privada, ela é fundamentada e limitada pela função social, que é um conceito satânico. É um conceito satânico. É o oposto à honra, dignidade. Existem sociedades de dignidade e de honra. A Constituição Social do Brasil é satânica. Mas quem é Renato Amoedo e o que ele descobriu que mudou tanto a sua forma de pensar? Renato Amoedo Nadier Rodrigues, como é conhecido, 38, possui uma trajetória acadêmica invejável e profissional diversificada, abrangendo várias áreas como engenharia, direito, economia e finanças. Em 2006 se formou em engenharia de produção civil pela UNEB, a Universidade do Estado da Bahia. Inclusive se destacou por ocupar a primeira posição no ENAD em 2006. E em 2007 concluiu sua graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e o seu curso começou em 2002, ou seja, foi conciliado com o curso de Engenharia de Produção Civil. O homem é mesmo uma máquina. E em 2009 iniciou o doutorado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, focando em finanças estratégicas e governança corporativa. Fora o mestrado em Análise Econômica do Direito, que estudou na Universidade Erasmus, Roterdã, e na Universidade de Hamburg. Outra parte interessante da sua formação acadêmica é seu emblemático convite de formatura, no qual ele diz, entre aspas, em um tempo de grave crise moral, às vésperas do fim da universidade pública de mínima qualidade, em que apenas a nossa centenária casa funciona decentemente em toda a UFBA, cabe apenas agradecer. Ele parte agradecendo para algumas pessoas em específico. Um trecho um pouco mais abaixo, ele cita que também já foi ameaçado dentro da universidade, entre aspas, aos covardes que me ameaçaram com suas prerrogativas e funções públicas. Presumo que o 38 tenha passado por algumas adversidades dentro do seu período acadêmico. Já em sua experiência profissional, o 38 atuou em várias faculdades e universidades ao longo de sua carreira, como por exemplo a Faculdade Batista Brasileira, a Universidade Federal da Bahia e algumas outras. E suas principais disciplinas eram Direito Comercial, Financeiro e Econômico. E atualmente exerce o cargo de perito criminal no Departamento de Polícia Técnica da Bahia, aplicando seus conhecimentos em engenharia e direito na área criminalística. E considerando toda a carreira acadêmica do 38 e sua capacidade cognitiva, o que finalmente ele descobriu? O Estado está lhe roubando neste exato momento. Ô Renato, você aconselha, né, para a gente não sustentar o regime de exceção do Brasil, a juristocracia, o desinvestimento, né, que seria as bitcoins e tal. Eu não né, tenho carro, eu não tenho carro, eu não tenho Você ações, tem móvel? Você tem móvel? eu tenho saldo negativo em real. Eu não vou financiar nenhuma ditadura de exceção. Eu não vou ser comparsa do diabo. Se o Bitcoin deixar de existir, não tem problema nenhum. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Talvez nesse momento você se pergunte, mas como o Estado está me roubando? Lhes apresento o conceito de juros negativo.
O conceito de juro real negativo, o cara só entende se ele entender o conceito real de inflação, Sim. que é o aumento da base monetária. Quanto é que foi a inflação no passado no Brasil? Aumento da base M1, M2, você sabe? Cara, a gente leu Pô, subiu um montão, muito mais óbvio Aí, que o IPCA. Deu tipo 18,9% ano passado M2. Esse ano vai aumentar mais ou menos do que ano passado. E ano que vem vai ser mais ou menos do que esse ano. Alguém você que tá me ouvindo aí, você recebeu descontado de risco de trabalho, de custo de liquidez, de tudo, mais de 20% o último ano em real? Senão você perdeu riqueza, né? Esse é o conceito do juro negativo. Não importa o que você faça, você for no banco, ele vai dizer pra você que o IPCA, que é um grande, que você vai bater o benchmark tendo 12%, vai cobrar ainda 15% em cima disso aí, você vai receber 10% e a porra foi desvalorizada 20%, né? Sim. Fora riscos, fora liquidez, fora todos os custos de transação, né? Mas e o que é a inflação? Você já percebeu que a cada ano que passa parece que o seu salário compra menos coisas? Você vai no mercado e aquele mesmo carrinho que antes saía cheio, agora custa o dobro do preço e parece mais vazio. Isso tem um nome e chama-se inflação. Mas por que isso ocorre e o que faz os preços subirem tanto? Um dos grandes vilões dessa história é a expansão da base monetária, como o 38 falou no início do vídeo. Ou seja, é quando o governo coloca mais dinheiro em circulação do que deveria. De certo modo, pode parecer bom inicialmente, até porque com mais dinheiro na economia significa que as pessoas podem gastar mais. Mas o problema é que se a quantidade de produtos e serviços ofertados não aumentar junto com essa expansão monetária, gera um reflexo negativo, que é a inflação. Um bom exemplo para explicar essa situação é a situação de um leilão. Imagine que você está no leilão e que só tem um único quadro sendo vendido. Se só 2 pessoas estão disputando, o preço fica controlado. Agora, se do nada aparecem 100 pessoas com um monte de dinheiro na mão, o preço desse quadro vai disparar. E o mesmo ocorre em nossa economia. Se há mais dinheiro circulando, as pessoas têm mais dinheiro para gastar, têm mais crédito. E tendo mais crédito, elas abrem mais margem para endividamento. E isso se relaciona diretamente ao aumento disparado dos preços. E isso não é algo novo, isso já ocorreu várias vezes na nossa história. Um dos casos mais extremos foi na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial. O governo imprimiu tanto dinheiro que até para se comprar um pequeno pãozinho as pessoas precisariam levar carrinhos cheios de dinheiro. Literalmente, o dinheiro já não valia mais nada. E essas são imagens reais da Alemanha no período, inclusive um jovem até fez uma pipa com o dinheiro, pois já não valia mais nada. A inflação age como um imposto invisível, ela corrói o seu poder de compra, principalmente dos mais pobres. Se você não tem investimentos ou patrimônio para se proteger, quem tem dinheiro investido em imóveis, ouro ou até mesmo criptomoedas, consegue segurar um pouco da pancada, mas quem depende do salário todo mês sente o peso diretamente e não tem muito o que fazer. Um bom exemplo disso é o nosso próprio país. Até tempos atrás, uma placa de ovo com 30 ovos custava em média R$15, agora a mesma placa custa mais de 30. E se efetuarmos uma simples comparação com o preço do ouro versus o dólar e sua expansão nos Estados Unidos, é possível perceber que o seu preço acompanha a evolução da expansão monetária. Ou seja, quem comprou ouro não perdeu dinheiro, e sim ganhou ao longo do tempo. Então sempre que você perceber que os preços subiram e que seu dinheiro está valendo menos, pode ter certeza que tem algo errado com a forma como o governo está gerenciando o dinheiro da nossa economia. E quem paga toda essa conta no final da festa sempre somos nós, até porque o Estado vive dos nossos impostos. Você nunca se perguntou por que não é ensinado nas escolas públicas educação financeira e como gerir o seu próprio dinheiro? A educação financeira, em geral, não é ensinada nas escolas públicas, até porque eles não querem que as pessoas pensem por si só. Até porque, qual seria a lógica de colocar um rato dentro de uma jaula e lhe entregar a chave? É muito mais vantajoso deixar preso ali para sempre, num ciclo vicioso e corrupto. Mas o que 38 tem a dizer sobre isso e o que nos ensina para sair desse ciclo? Eu nunca investi em Bitcoin porque eu tenho medo desse negócio. Não existe investimento em Bitcoin. Como assim? O Bitcoin é poupança, não é investimento. Qual a Investimento, ou a definição de investimento é quando você tem um valor presente líquido positivo. Quando, tomando todos os cenários, em média, você ganha mais do que o que você perde. Isso não existe em regime de juro real negativo. O governo, o banco, a taxa livre de risco, ela é muito menor do que a inflação real, que é o aumento da base monetária. Quem diz isso não sou eu, é Ludwig von Mises. Quem tiver alguma dúvida, tem um texto dele que você lê em 50 minutos. As 6 lições tem PDF grátis na internet. Se você não lê esse livro, você não deve emitir nenhuma opinião pública sobre políticas públicas. Ele explica lá detalhadamente como esses índices são todos mentirosos e que a inflação real é o aumento da base monetária. Ó, o ouro foi pesadamente demonetizado. Quando começou o plano real, o ouro era 10, 11 reais. Quanto é o grama do ouro hoje? Dá uma olhada aí. Uns 300 e poucos reais, não é isso? Se você vender a grama de ouro que você comprou de 10 por 300, você vai pagar imposto de renda sobre 290 e perdeu riqueza, porque o ouro vale em termos reais menos do que valia, não é isso? Você vai pagar imposto sobre a perda. Neste corte, 38 nos alerta sobre o risco de manter nossas economias presas a investimentos atrelados a moedas fiduciárias, como o real, por exemplo. Segundo ele, a única forma de proteger o nosso patrimônio e escapar da mão do Estado é migrar para criptomoedas.
que são descentralizadas e não sofrem interferência governamental. Afinal, deixar seu dinheiro sob o controle de um governo corrupto significa vê-lo sendo corroído pela inflação e pelos juros negativos. O 38 também é escritor e coautor do livro Bitcoin Red Pill, o renascimento moral, material e tecnológico. A obra convida você, o leitor, a refletir sobre o desafio do totalitarismo financeiro, cultural e político, apresentando o Bitcoin como uma solução individual para fugir desse sistema. Se você desejar aprofundar seus conhecimentos neste tema, o 38 disponibiliza esse material gratuitamente em seu perfil do Instagram. No mais, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. E também deixe seu comentário abaixo para que eu possa ver sua opinião.